Amém? Amém. A palavra que eu vou trazer hoje para os irmãos Das Wort von heute Abend, eu vou estar lendo com os irmãos em Marcos, capítulo 4, wir lesen im Evangelium nach Markus, Kapitel 4, do versículo 35 ao 41. vom Vers 35 bis 41. É um tema que os irmãos conhecem sobre Jesus e os discípulos, a experiência que os discípulos tiveram na tempestade, perdão. Ihr kennt die Geschichte, die Erfahrung, die die Jünger mit Jesus in den Sturm gemacht haben. Eu vou estar lendo com os irmãos aqui, os irmãos podem acompanhar em alemão, aqueles que falam o idioma alemão. Ich lese mal auf Portugiesisch mit euch und wer auf Deutsch unterwegs ist, kann dann nachlesen. Vamos ler, a gente vai ler do 35 ao 41. Amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, e a maneira que já se enchia, ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória, amém. Amém? Irmãos, você não pode tomar um assento. A mensagem hoje, na verdade, a gente está aqui num culto bate-papo. Wir sind eigentlich in einem informellen Gottesdienst heute. Porque a gente tem feito nossos encontros do Ministério de Louvor e Equipe da Mídia. Toda quarta-feira a gente estuda. Jeden Mittwoch zur Zeit treffen wir uns, das Lobpreisteam. E o último tema foi palavra. E a gente fala que geralmente no sábado a gente prega para crente, né? Para pessoa já evangélica. Wir kommentieren unter uns am Mittwochs, dass wir dann am Samstag eigentlich für Gläubige predigen, für gläubige Menschen, schon konvertiert, bekehrt. Só que a palavra ela é tão poderosa, é tão boa, que ela se renova todos os dias. Aber es ist so, dass das Wort Gottes so mächtig ist, dass es die Eigenschaft hat, sich zu erneuern. Jedes Mal ist was Neues. A gente pode ler um versículo todo mês e ele sempre vai fazer um sentido diferente na nossa vida. Wir können einen Bibelvers lesen und immer wieder kommt eine neue Bedeutung für uns. E hoje o tema é sobre tempestade. Und das Thema heute ist über Sturm. Irmãos, a tempestade, todos nós estamos sujeitos a passar por ela. Wir sind alle eigentlich, wir gehen alle das Risiko ein, durch Stürme zu gehen. Eu acredito que a gente está sujeito, do dia que a gente nasce até a morte, a gente vai passar uns bocados na vida. Vom Geburt an bis zur Tod, falls wir sterben, bevor Jesus kommt, Tem isso. werden wir durch manche Schwierigkeiten gehen. E tem um ponto, eu fiz 4 pontos antes de eu iniciar a palavra. O primeiro ponto, a tempestade, né? Ela é para todo mundo. Então, assim, criança, jovem, velho, rico, pobre. Der Sturm, ich habe in 4 Punkte unterteilt, den Predigt. Und der Punkt 1 ist es so, dass der Sturm ist da und erwischt jedermann. Alt, jung, Kinder, ältere Leute, reich oder arm, jeder wird erwischt. E a tempestade é inevitável. Und man kann davon nicht laufen. Der Sturm wird kommen. E o segundo ponto, a tempestade, elas são imprevisíveis. A gente nunca sabe quando vai vir. Und der zweite Punkt, ein Sturm ist unvorhersehbar. Wir wissen es meistens nicht im Voraus, wann es kommen wird. Muitas das vezes, a gente está num dia tranquilo, uma bênção,
chega um telefonema, uma notícia ruim. Manchmal erleben wir einen ruhigen, schönen Tag und auf einmal kommt ein Anruf und wir bekommen eine schlechte Nachricht. Ou muitas das vezes, alguém vai fazer um exame de rotina e descobre uma doença. Oder oftmals geht man zum Arzt und macht eine Routineuntersuchung und wird eine Erkrankung diagnostiziert. Vou dar um exemplo que é muito comum no Brasil. Às vezes a gente está no nosso trabalho, uma maravilha, chega o chefe e fala: a partir de hoje você não participa mais do nosso grupo, você está demitido. Oder eine Situation, die sehr gewöhnlich ist oder passiert immer wieder, nehme ich mal ein Beispiel in Brasilien. Du bist bei einer Arbeitsstelle und dein Chef kommt zu dir und sagt: Tut mir leid, ab morgen bist du nicht mehr in unserer Gruppe, wir müssen leider uns von dir trennen. Eu falo isso porque eu tive essa experiência. Eu trabalhava numa empresa boa, de metal, eu tinha um bom salário. Ich erzähle das aus eigener Erfahrung. Ich arbeite in einer Metallindustrie, gute Firma, gutes Gehalt. E eu com 2 meses de casado, estou lá trabalhando, fabricando uma peça. Meu chefe chegou com o olho vermelho. Aí eu achei que ele estava passando mal, alguma coisa. 2 Monate geheiratet erst und arbeite ich an der Maschine. Kommt mein Chef auf mich zu mit roten Augen. Ich dachte, ihm ging es nicht so gut, gesundheitlich. E ele chega e fala: Anderson, infelizmente a empresa te desligou, mas não foi só você, mas 250 pessoas. Und kam und hat mir dann die Nachricht überbracht: Anderson, leider hat die Firma dich gekündigt, aber du gehst doch nicht allein. 250 andere Leute gehen mit dir. E ali naquele dia iniciou também uma tempestade na minha vida, porque eu não estava preparado. An diesem Tag kam plötzlich ein Sturm auf mich, unvorbereitet. Só que eu tinha uma vantagem: Deus estava no barco comigo. Ich hatte aber einen großen Vorteil strategisch. Jesus war mit mir in dem Boot. E 6 meses depois eu estava trabalhando já numa multinacional, ganhando bem melhor. 6 Monate später arbeitete ich dann in einer viel größeren internationalen Firma und habe ich dann auch viel besser verdient. Então a tempestade ela é inesperada, mas ela é um processo. Der Sturm ist auch so unvorhersehbar, kommt unerwartet, ist aber auch ein Prozess. E o terceiro ponto: a tempestade ela é inadministrável. Calma, a palavra é difícil. Inadministráveis. As tempestades são inadministráveis. A gente não consegue administrar. Also der dritte Punkt ist, Stürme können nicht gemanagt werden. A gente perde o controle. Perdão. A gente perde o controle às vezes. A gente tenta segurar a rédea, mas dependendo da tempestade, ela joga a gente para lá, joga a gente para cá. Wir versuchen das unter Kontrolle zu bringen, aber wird nach links, nach rechts gesteuert. Der Sturm wirft uns hin und her. A tempestade ela é um grande desafio. Der Sturm bedeutet eine große Herausforderung für uns. Só que o meu quarto ponto é o positivo. Aber der vierte Punkt ist allerdings etwas Positives. A tempestade ela é pedagógica. Der Sturm ist pädagogisch, bringt uns etwas bei. Ela te ensina alguma coisa. Eben, bringt uns etwas bei. Isso. E muitas das vezes a gente que está vivendo aquele momento de tempestade, a gente tem pressa, a gente quer sair daquilo dali. Sehr oft sind wir mitten in dem Sturm und wir haben es eilig rauszukommen. Quem já passou uma dificuldade no mar, assim, de se afogar, um barco, alguma coisa? War schon in dieser Situation, gefährliche Situation im Meer, auf Ozean, in einem Boot, konnte ertrinken. Eu já vivi, eu estava pescando uma vez com meu pai, o barco, a maré baixou, a gente ficou ilhado numa terra no meio da água. Meu pai começou a chorar, desesperado. Einmal mit meinem Vater, wir sind angegangen mit einem Boot und der Ebe, wie sagt man das? Es gibt 2 Worte auf Deutsch. Ebe? Flut und Ebe. Also der Ebe kommt, das heißt, das Wasser, der Spiegel ist gesunken und unser Boot ist auf festem Boden stehen geblieben und mein Vater war so besorgt, er hat sogar geweint. Por causa de mim, ele falou: meu Deus, se vai virar, aconteceu alguma coisa com meu filho. E eu mesmo estava tranquilo. Er dachte: oh mein Gott, wenn das Boot jetzt umkippt,
etwas meinem Sohn passiert, aber ich selber war ganz geschickt. Aí ele teve uma brilhante ideia, ele pegou o remo, porque o motor não funcionava, né, por causa da areia. Ele pegou o remo quebrou, aí que ele estourou. Porque ficou mais desesperado. Dann hat er eine Idee. Er hat einen Paddel genommen, weil der Motor funktionierte nicht. Ja? War schon Sand oder Erde darunter. Hat er den Paddel genommen, wollte uns befreien. Der Paddel ist kaputt gegangen. Dann hat er noch mehr geweint, war noch mehr verzweifelt. Mas depois a maré encheu e a gente deu continuidade no nosso passeio. Aber dann kam der Flut. Das Boot ging wieder hoch und wir haben unsere Spazierfahrt, unser Angeln fortgesetzt. Então, quando a gente está vivendo a tempestade, a gente tem pressa, a gente quer sair daquilo dali, a gente tem aquela coisa, meu Deus, eu preciso passar por isso, eu quero ver já o final, a luz no fim do túnel. Wenn wir in dem Sturm sind, wir wollen schnell da raus, wir wollen das Licht am Ende des Tunnels sehen, wir wollen nicht lange da bleiben. Mas o ponto positivo do número 4 é que a gente não tem o controle, mas Deus tem o controle. Der positive Aspekt des 4. Punktes ist, wir haben keine Kontrolle, aber Gott hat die Kontrolle über die Lage. As coisas não funcionam no nosso tempo, elas funcionam no tempo de Deus. Die Sachen funktionieren nicht nach unserer Zeit, sondern nach der Zeit Gottes. O maior exemplo, a história de Lázaro. Das beste Beispiel ist die Geschichte von Lazarus. Jesus estava numa distância de um dia da onde Lázaro faleceu, ou da onde Lázaro estava. Jesus war etwa einen Tag Fußweg entfernt. De Betânia, né? Von Bethanien. E Marta manda um mensageiro até Jesus, e ele demora um dia até chegar lá. Martha hat dann einen Botschafter zu Jesus gesandt und er hat einen Tag gebraucht, um zum Jesus zu gelangen. E ele chega lá e o recado que ele dá para Jesus é: aquele quem o Senhor ama está doente. Und die Botschaft war: der, den du liebst, ist krank. E a Marta poderia ter mandado uma mensagem: manda ele correr para cá, larga os compromissos, porque Lázaro está morrendo. Martha hätte wohl eine andere Botschaft übermitteln lassen können, so zum Beispiel: kommt schnell, er wird sterben, kommt. Mas por que eu acredito que ela não fez isso? Porque ela sabia o amor que Jesus tinha por Lázaro. Warum glaube ich, dass sie das nicht getan hat? Sie wusste es doch, dass Jesus Lazarus sehr, sehr lieb hatte. E quem ama, ele tem pressa, ele faz as coisas por quem ele ama. Und wer liebt, hat es auch eilig, der Mensch, den liebt, zu helfen. E Jesus recebendo aquela mensagem, ele fala para os discípulos: Lázaro morreu. Als Jesus diese Botschaft bekommen hat, sagt er zu den Jüngern: Lazarus schläft. E nesse período, o mensageiro volta, chega para Marta e diz para Marta: Marta, falei com Jesus e ele disse para ficar tranquilo que esse mal não é para a morte. Und dann geht der Botschafter zurück noch einen Tagesweg, zurück zu Martha und sagte: Jesus hat ausrichten lassen, sei beruhigt, diese Krankheit ist nicht zu Tod. Mas por que essa mensagem não foi tão convincente? Alguém sabe? Aber warum war diese Botschaft nicht so überzeugend? Wer weiß das? Lázaro já estava morto. Lazarus war schon tot. Ele já tinha tido até ele já estava sepultado, tinha sido sepultado. Er war sogar schon begrabt. Ele já estava. Então, imagina você passando por Marta. Você manda uma mensagem com uma pessoa que você tem conhecimento, que tem todo o poder, e recebe uma mensagem: não, fica tranquilo, não é o fim. Mas já tinha acontecido teoricamente o fim. Setze dich an der Stelle Marthas. Sie wusste, Jesus hat die Macht über alle Dinge, hat Wunder verbracht. Und er sendet diese Botschaft: sei beruhigt, es wird nichts passieren, wird schon alles gut gehen. Aí vocês imaginam como é que devia estar a cabeça de Marta naquele momento. Denke mal dran, was in dem Kopf von Martha sich abgespielt hat. E às vezes a gente vive isso também. Manchmal leben wir solche Situationen auch. Às vezes a gente ouve promessas: fica tranquilo, vai dar tudo certo. E as coisas só dão errado. Wir hören Verheißungen: bleib ruhig, es wird schon alles gut gehen, aber die
Situation sieht aber anders aus. Como minha mãe, na época do Covid, minha mãe sentiu os sintomas, chegou um pastor e falou lá: irmã, fica tranquila, essa doença não vai ter poder sobre a sua vida. Mit meiner Mutter passiert es bei dem Covid-19. Sie hat die Symptome gespürt von der Erkrankung. Die sind keine gute, angenehme Symptome. Und dann kam ein Pastor und sagte ihr, also sei beruhigt, es wird schon nichts sein, nichts passieren. Aí, no outro dia, onde estava minha mãe? Am nächsten Tag, wo war meine Mutter denn? No CTI. Auf der Intensivstation. Ficou lá por 30 dias. War dort für 30 Tage. Aí você imagina a nossa cabeça como filho, meu pai como marido. A gente não vê essa esperança porque a realidade é diferente. Ich als Sohn, mein Vater als Ehemann, wie es uns ergangen ist. Wir haben eine andere Realität gesehen. Mas Jesus, ele tem um propósito. A minha mãe mesmo fala que esses 30 dias no CTI, ela nunca viveu tanta intimidade com Jesus, com Deus, com a parte espiritual, como ela ficou naquele leito ali. Gott hat aber einen Plan, auch in so einem Sturm. Meine Mutter hat gesagt, sie hat Gott nicht so sehr nah erlebt, wie während dieser 30 Tagen auf der Intensivstation. Então, Deus, ele tem o propósito. A gente não entende, mas ele tem o propósito dele. Also Gott hat seine Pläne und er weiß genau, was er tut. Wir verstehen das nicht, aber er hat was vor. E Jesus, depois de receber essa mensagem, ele ainda fica por mais 2 dias e depois ele vai de encontro a Lázaro, né, a família de Lázaro. Nachdem Jesus die Botschaft bekommen hat, bleibt er noch 2 Tage dort und erst dann geht er einen Marschweg zum Lazarus. Totalizando, dou 4 dias. Insgesamt waren es 4 Tage. E na época, os rabinos, eles tinham uma crença que eles acreditavam que até o 3º dia a pessoa ressuscitava. Und damals hatten die Rabbiner ein Gebrauch oder ein Glauben, dass jemand bis zu dem 3. Tag noch hätte auferstehen können. E a partir do 4º dia eles falavam, só Deus descendo na terra e ressuscitando. Ab dem 4. Tag sagten die, erst nur wenn Gott selber runterkommt und ihn aufersteht, gibt's Hoffnung. O que Jesus faz? Chega no 4º dia, ressuscita Lázaro. Was macht Jesus? Er kommt an dem 4. Tag und lässt Lazarus auferstehen. Qual foi a mensagem que Jesus deixou ali? Ele não era só um grande homem, mas também era Deus entre os homens. Was wollte Jesus, oder was für eine Botschaft hat Jesus damit übermittelt? Er war nicht nur ein Prophet, ein Prediger, ein Evangelist, sondern er war auch Gott. Então, às vezes, a gente não compreende, a gente não entende o porquê, o como funciona, mas no final, o que Deus tinha preparado ou tem preparado para a nossa vida surpreende não só a gente, aos que estão ao nosso redor também. Oftmals verstehen wir nicht die Situation, was uns gerade passiert, aber am Ende wird die Lösung oder wie das dann zu Ende geht, nicht nur uns, sondern auch die Menschen, die um uns herum sind, überraschen. Às vezes parece que está atrasado, mas ele não está atrasado, ele está planejando uma grande vitória para a nossa vida. Manchmal gibt es dieses Aussehen oder das Gefühl, dass Gott sich verspätet hat. Das dauert zu lang, aber nein, er hat das Beste vorbereitet fürs Ende. E os irmãos sabem que coisa boa custa tempo. Und ihr wisst, gute Sachen nehmen Zeit. Uma casa bem construída, ela demora tempo. Ein gutes, gebautes Haus benötigt Zeit. Relacionamento estruturado, ele exige tempo. Eine strukturierte Beziehung braucht Zeit. Então, assim, a gente tem que ter essa confiança em quem está no barco conosco, em quem a gente pode crer. Wir müssen also dieses Vertrauen haben, über wer mit uns in dem Boot ist, wen wir vertrauen können. Voltando ao texto bíblico, os discípulos não conseguiam assimilar a tempestade acontecendo, Jesus Todo-Poderoso dormindo no barco. Die
Die Jünger konnten das nicht fassen, was da gerade passiert war. Jesus, den er gut gekannt haben als Allmächtiger, er konnte alles tun, der Sturm da draußen und unser Jesus schläft ruhig. Porque quando a gente está dormindo, irmão, a gente não só consegue não fazer nada, como a gente também não fala nada. Weil wenn wir im Schlaf sind, wir sind nicht nur inaktiv, wir tun nichts, sondern wir reden und wir sprechen auch nichts. E o silêncio de Deus, o silêncio de Jesus na nossa vida, ele também é algo positivo, porque ele faz com que nós gritamos por ele. Das Schweigen Jesu zu uns mitten in dem Sturm ist auch etwas Positives, weil das bringt uns dazu, zu ihm zu schreien, damit er wach wird. Então, toda vez que a gente quer uma resposta, ou a gente busca por socorro e ninguém ouve, a nossa tendência é gritar mais alto, é buscar com mais intensidade aquela ajuda. Wenn wir in Gefahr sind und wir brauchen Hilfe, und unsere Neigung ist, noch lauter zu schreien, noch lauter um nach Hilfe zu bitten. E muitas das vezes, se a gente parar para pensar, Jesus, ele estava ali naquele barco, mas muitas das vezes ele também quer que a gente tome alguma atitude. Wenn wir mal anhalten zum Nachdenken, dann sehen wir, dass Jesus auch auf unser Handeln wartet. Er will, dass wir was tun. Por exemplo, Jesus estava dormindo ali. Se de repente ele se juntasse e orasse para a tempestade se acalmar, tomasse uma atitude e depois chamasse Jesus, mas eles nem chegaram a tentar. Zum Beispiel, wenn die Jünger zuerst versucht hätten, zusammen zu beten, dass der Sturm sich beruhigt, aber nein, das haben die nicht getan. E a palavra diz que Jesus ali tinha ministrado, tinha feito maravilhas, então eles conheciam quem estava no barco. E das Wort sagt, Jesus hat zuvor Wunder getan, die kamen gerade aus Wundern, haben Wunder erlebt, sie haben Bescheid gewusst, wer gerade da in dem Boot schläft. Na igreja que também podemos dar esse exemplo. Muitas das vezes a gente espera muito que só a pastora faça algo. In der Gemeinde können wir das selber sehen. Oftmals erwarten wir, dass nur die Pastorin etwas tut. Mas você também pode fazer. Aber du kannst es auch. Você também pode interceder. Du kannst auch Fürbitte machen. Você também pode pregar a palavra do Senhor. Du kannst auch das Wort Gottes predigen. Às vezes, Deus quer de nós que a gente mostre o que a gente veio, de que nós somos capazes. Gott möchte auch, dass wir zeigen, wozu wir fähig sind. E os discípulos eles vão enfrentar uma segunda tempestade. Die Jünger werden ein zweiter Sturm widerstehen müssen. Você pode colocar para mim, Ana, Mateus do 14, versículo 14, capítulo 14, versículo 22 ao 33. Evangelho nach Matthäus, Kapitel 14, 22 bis 23. Ali vocês vão ver que os discípulos eles tiveram a mesma experiência com uma tempestade na água, no mar, só que ali nesse momento Jesus não estava no barco. Die Jünger werden die gleiche Erfahrung machen wie vorher mit Jesus in dem Boot, nur dass diesmal sind die Jünger alleine. Jesus war nicht im Boot. Aí aqui, ó, já no início do versículo a gente já vê que Jesus ele não pede, ele ordena. Am Anfang des Verses sehen wir, dass Jesus um nichts bittet, sondern befiehlt. No primeiro ele convida, vamos para o outro lado. Agora ele está ordenando. In der ersten Erfahrung hat Jesus die Jünger eingeladen, lasst uns zur anderen Seite überqueren. Aber hier befiehlt Jesus. Vamos ler juntos? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima da água. Ali é mais ou menos entre 4 da manhã e 6 da manhã. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo.
Quanto não ia gritar com medo aqui andando alguma coisa na água? Wer würde De madrugada. mit Angst, voller Angst nicht schreien, wenn du jemand auf dem Wasser laufen siehst, mitten in der Nacht, in Dunkelheit auf dem Meer? Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamando, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Amém? Como eu disse, né, Jesus, ele ordena que os discípulos vão para o outro lado. Wie ich gesagt habe, Jesus hat befohlen, dass die Jünger selber zur anderen Seite des Ufers gehen. E ali diz que o vento era contrário, né? Und die Bibel sagt, der Wind war gegen den. E numa tempestade com vento contrário, a dificuldade é o dobro. Und in einem Sturm mit Gegenwind ist der Anstrengung doppelt. E os discípulos já tinham tido essa experiência no primeiro. Und die Jünger hatten schon mal so eine Erfahrung gemacht. E eu acredito que entre eles, são minhas palavras, falando assim: meu Deus, mais uma vez, só que agora a gente não tem Jesus no barco. Ich stelle mir vor, meine Vorstellung, dass die unter sich gesprochen haben, weil mein Gott, schon wieder, aber diesmal haben wir Jesus nicht dabei. Irmãos, a gente tem que entender que muitas das vezes Deus não vai falar para a gente assim, ó, vai e enfrente essa tempestade. Oftmals, wir müssen es verstehen, Gott wird uns wahrscheinlich nicht sagen, geh und begegnet diesen Sturm. Ele fala para a gente: vá e atravesse para o outro lado. Sagt uns aber, geh und überquere zur anderen Seite. O que a gente pode tirar de bom nisso? Que se no meio do caminho surgir qualquer coisa, qualquer tribulação, qualquer tempestade, a gente sabe que a gente vai chegar do outro lado. Was können wir daraus positiv entnehmen? Wenn der Herr uns befohlen hat, zur anderen Seite zu gehen und da mitten in der Strecke etwas passiert, ein Sturm oder ein Problem, haben wir trotzdem die Gewissheit, dass wir ankommen werden, weil Gott uns befohlen hat, dahin zu gehen. Quantos aqui não ouviram a promessa? Você vai pisar em outro país, você vai lá, vai vencer, e a gente vem até esse país, ou de repente em outro país, e encontra tudo diferente, tudo de como foi falado. Wer hat das schon Erfahrung gemacht? Du bekommst eine Verheißung und Gott sagt zu dir, geh, du wirst zu einem anderen Land gehen und da wirst du erfolgreich sein. Dann kommst du und du siehst alles eigentlich in der Praxis anders, als du dir vorgestellt hast. Mas você tem que confiar, porque você vai chegar do outro lado, independente do que aconteça. Aber du musst Vertrauen haben, weil du wirst an der anderen Seite des Ufers erreichen, weil du weißt, in wen du vertraust. E Jesus ali, ele vem em direção ao barco, os discípulos veem ele, acham que é um fantasma, ficam com medo. Jesus kommt dann denen entgegen oder geht denen hinterher. Die sehen, Jesus läuft oder Jesus läuft an der Seite des Bootes, bekommen Angst, denken, dass ein Geist ist. Mas ali teve cara que ele teve coragem, que é Pedro. Da war aber einer, der mutiger war. Pedro, reconhecendo, falou assim: Pedro, Jesus, deixa eu ir até você. Petrus hat ihn erkannt und fragte: Herr, lass mich zu dir kommen, zu dir laufen. Imagine Judas, né? Esse Pedro é doido mesmo. Judas hätte bestimmt gedacht, der Petrus ist verrückt. Não, mas Pedro, ele teve a ousadia de querer ir ao encontro àquele que ele reconheceu. Petrus hat es gewagt, zu Jesus laufen zu wollen, den erkannt hat. E ele conseguiu, ele andou sobre a água, mas ele teve medo e afundou. Hat es geschafft, ist übers Wasser gelaufen, war aber ängstlich und fing an zu sinken. Aí eu volto lá naquela parte de que somos impacientes. Às vezes a gente pede algo a Deus, um cargo, um trabalho. Ich
Ich komme dann zurück zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, dass wir ungeduldig sind, dass wir auf dem Sturm schnellstens ins Haus gehen wollen. Wir bitten Gott um einen neuen Job oder um ein Auto, zum Beispiel. Mas você está preparado para ter esse carro? Aber bist du bereit, bist du vorbereitet, so dieses Auto zu besitzen? Você está preparado para essa nova fase na tua vida? Bist du bereit, diese neue Zeit in deinem Leben zu haben, neuen Job? Porque de repente você quer tanto, Deus pode te dar, mas você pode fazer como Pedro, afundar por não estar no momento certo. Kann sein, dass Gott dir dann gibt, weil du das so arg haben möchtest, aber du bist nicht vorbereitet und dann, wie Petrus, fängst du an zu sinken ins Wasser. Às vezes você pensa, cheguei aqui, mas quando você se depara com a realidade, você fala, meu Deus, eu não estou preparado, eu estou com medo, e começa a afundar. Du bekommst, was du wolltest, kommst dort an, wo du wolltest, und du sagst zu dir selber, mein Herr, ich habe Angst, es ist zu viel für mich, ich bin nicht bereit für das, und fängst du an zu sinken. Mas você não pode ficar com medo também. Fica tranquilo, porque tem alguém que pode te estender a mão e te puxar para cima de novo. Du sollst aber auch nicht keine Angst haben. Es gibt jemanden, der dich in der Hand nehmen kann und dich aus dem Wasser ziehen kann. Vai ter aquela pessoa que você vai pedir socorro e ele vai falar, por mais que você não esteja preparado, eu vou te levantar, eu vou te sustentar. Du wirst jemanden um Hilfe bitten und wird sagen, auch wenn du nicht vorbereitet bist, werde ich dich da rausziehen und werde ich dir helfen. Vocês notam que na primeira tempestade, Jesus ele ordena que o vento e as ondas e o mar se acalmem. In dem ersten Sturm befiehlt Jesus, dass der Wind, das Wasser und der Sturm an sich beruhigt. E na segunda vez, a palavra fala que Jesus vinha subindo ao barco, a onda parou, o vento parou, sem ele precisar falar nada. In der zweiten Erfahrung, in dem zweiten Sturm, kommt Jesus auf die Jünger und steigt ins Boot. Und als ins Boot gegangen ist, war dann alles ruhig. Então, a gente entende que da primeira vez foi uma tempestade que não estava planejada, foi algo imprevisível e teve que haver uma correção. Wir verstehen, in dem ersten Sturm war ein unvorhersehbares Geschehen und es musste eine Korrektur geben in der Situation. E na segunda vez não precisou fazer nada, porque a tempestade já sabia quem estava ali. Und in dem zweiten Sturm musste nichts unternommen werden. Der Sturm hat den Herrn anerkannt. Muitas das vezes a gente tem que pedir, clamar, mas muitas das vezes, se a gente só confiar e ter certeza de quem está conosco no nosso barco, tudo se acalma, tudo dá certo. Manchmal bieten wir, flehen Gott an, aber andersrum, wenn wir einfach ruhig bleiben und vertrauen, wissend, wer mit uns im Boot ist, kommt die Befreiung oder die Lösung von alleine. Muitas das vezes, Jesus quer que você tome uma atitude para que o milagre aconteça. Muitas das vezes Ele quer que você clame, quer que você busque. Sehr oft möchte Gott, dass du dich bewegst, dass du aktiv wirst, dass du betest, dass du Gott suchst für die Lösung deines Problems. Mas às vezes, só de você confiar em quem você tem, em quem você crê, em quem está com você, as bênçãos elas serão automáticas. Aber auch wenn du weißt, wen du glaubst, du kennst Gott, du kennst den Herrn, und wenn du einfach vertraust, dann kommt ja schon die Lösung Gottes für dich. A palavra de Deus fala que a gente tem que buscar o reino de Deus, que as demais coisas vão ser acrescentadas. In der Bibel lesen wir, sucht zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch zukommen. Só que às vezes a gente pensa, eu estava comentando com o pessoal no dia da reunião, que às vezes a gente pensa que o suprir é só coisa material, é só carro, coisas prosperar, e não é. Ein Fehler zu denken, dass es geht nur um materielle Dinge. Wir denken, es geht um Autos, Geld, Wohnung und so weiter, aber das ist falsch. Mas não, quando você busca o reino de Deus, Ele acrescenta amor no seu relacionamento, Ele acrescenta libertação no seu lar, Ele acrescenta saúde na sua vida, Ele acrescenta paz aonde não tem. Es sind viele gute Sachen hier. Ich
versuche mal alles so zu erinnern. Alles klar. Das sind 4 tolle Sachen, also kannst du nochmal sagen, eins nacheinander. Ele pode acrescentar amor. Gott, wenn du nach dem Reich Gottes suchst, zuerst kann Gott Liebe dazugeben in deinem Leben. Ele pode trazer libertação para tua família, Kann Befreiung für deine Familie bringen, saúde, Gesundheit. paz. Und wenn du das Reich Gottes zuerst suchst, kann dir Frieden bringen. Então, irmãos, busca o reino de Deus. Darum suche das Reich Gottes zuerst. Creiam em quem está no barco com você, Glaube an den, der in dem Boot ist, mit dir zusammen. que você vai chegar até o outro lado. Dass so wirst du an der anderen Seite des Ufers ankommen. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Wenn Jesus in die Hände klatschen, Essa é a minha palavra das hoje. war das Wort für heute Abend. Queria convidar os irmãos a se colocar de pé. Ich lade euch ein, aufzustehen.